Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós traremos diversas informações ali finais sobre as comissões, também falaremos sobre os relatores e uma passagem pequena sobre a presidência e vice-presidência das comissões. Então fica ligado nesse quadro aqui, muito importante para nós. E agora nós vamos começar lá no artigo 78 do nosso regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Olha só, nós estávamos falando sobre as CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Perfeito. E nós temos uma informação a mais sobre ela, que é o seguinte, ó, qualquer deputado pode participar das reuniões das CPIs. Qualquer deputado nas reuniões das CPIs. Né? Então você observa lá na TV, né, diversos deputados ali sentados nas respectivas cadeiras e ali alguns estão participando. Existe uma comissão à frente, né, com o presidente, com secretários, enfim, e existem os deputados que estão participando. Eles podem participar dos debates, inclusive dos debates, e também poderão solicitar diligências, né? É só a gente entender o seguinte, que o deputado, ele é o quê? Um representante do povo do Rio Grande do Norte. Então, o que acontece? A participação dele é importante, né? Quando ele traz à tona ali determinadas informações ou determinadas ideias, né, para as investigações ali, para as diligências. Então, é um papel muito importante do nosso deputado. Perfeito? Só ajeitar aqui o microfone e vamos lá. Essas reuniões das comissões parlamentares de inquérito, elas, a princípio, elas são o quê? Elas são públicas. Onde está isso? Está no artigo 79. Elas são públicas e, inclusive, os registros dessas reuniões são públicos. Em regra, perfeito, pessoal? Em regra, registros públicos. Inclusive, pode haver o quê? Essa publicidade por meio da imprensa, ou do órgão oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos aí artigo 79, parágrafo 3º. Dá uma olhada lá. Fala assim, ó, todos os depoimentos serão reduzidos a termo, cópia dos quais serão postos à disposição dos órgãos de comunicação social credenciados pela Assembleia Legislativa. Também devem estar disponíveis à imprensa, olha só, à imprensa, cópia de laudos de exames e perícias, bem como das demais peças de informação. Então olha só que interessante, né, essa questão aqui de publicidade dos atos aqui nas comissões parlamentares de inquérito, dos atos das comissões parlamentares de inquérito, perfeito? Mas há uma possibilidade excepcional de essas audiências, de essas reuniões serem secretas. Não somente as reuniões, como também os registros dessas reuniões, perfeito? Há possibilidade? Assim, quando houver possibilidade de prejuízo ao inquérito instaurado, as reuniões e os respectivos registros deverão ser considerados secretos. Fique ligado, beleza? Então, fica ligado aí nessa informação que está tanto no 79, parágrafo 2º, 79, parágrafo 2º, como também no 79, parágrafo 4º, perfeito? Ok. Vimos anteriormente as comissões de representação, elas estão lá no artigo 80, vamos seguindo. Nós temos aí presidência das comissões, artigo 81. Mera leitura para vocês conhecerem as funções dos presidentes das comissões. Isso é mais comum aí nós observarmos no âmbito federal, perfeito? É muito mais comum, perfeito? Mas
há em alguns canais aí as audiências, reuniões que acontecem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, perfeito? Vamos continuar. Então temos aí as atribuições dos presidentes. Vou pular aqui e vou chegar ao artigo 85. Eu acho muito importante, é uma possível questão de prova, né? Outros artigos, mera leitura, tem artigos que são muita leitura, então não cabe a mim ficar trazendo aqui para vocês, fica um negócio chato, um vídeo chato. É importante que vocês façam esse trabalho também em casa, ok? Então, artigo 85. Nós estamos falando sobre a presidência e vice-presidência ali nas comissões. Então, olha só o que tem. Temos o seguinte, ó, importa, e vamos falar sobre renúncia, perfeito? Da presidência. E estamos falando de presidência e vice-presidência, beleza? Nós temos assim, ó, importa renúncia à presidência ou à vice-presidência de comissão a licença por mais de 20 dias, ou, perdão, por mais de 120 dias, por mais de 120 dias, bem como a investidura em cargo do Poder Executivo. Então, muito interessante essa observação aqui. Vejo como sendo uma informação importante para a nossa prova. É a cara das bancas examinadoras, as questões que as bancas examinadoras gostam de cobrar. Então, a princípio, é um cargo de nível médio, né? A princípio, para nível médio, nós temos ali mais básica a visão do regimento interno. E aí, se nós estivermos tratando de cargos de nível superior, a prova pode trazer mais detalhes ali, até porque, vamos dizer assim, a responsabilidade, né, vamos dizer, a proximidade com os trabalhos legislativos é muito maior, então há necessidade de conhecer mais detalhes dos atos normativos, perfeito? Então fica ligado aí nesse bizu, ok? Vamos continuando. Nós temos aí, né, então, nós temos aí essa renúncia. Chegando no artigo 86, nós temos o seguinte, ó, muito interessante, esse artigo 86 vai falar sobre os relatores. Não é delatores, tá, pessoal? É relatores. Relator é um indivíduo, é um deputado responsável por analisar, a princípio, né, uma determinada proposição. Então a proposição ela vai chegar às mãos desse relator, esse relator ele vai analisar aquela matéria e dar um determinado parecer, uma determinada posição a respeito daquela matéria, perfeito? E aí temos o seguinte, ó, que em relação ao relator, ele vai ser designado pelo presidente. Vai ser designado pelo presidente. E óbvio que para cada matéria nós teremos um relator diferente. Temos em uma determinada comissão, nós temos um deputado que ele tem conhecimento na área médica, um deputado que tem conhecimento na área de segurança pública, um deputado que tem conhecimento de finanças, por exemplo. Então, o presidente ele vai escolher, nessa matéria aqui, nós temos aqui um deputado específico, então vou colocá-lo para ser relator, designá-lo para ser relator. Basicamente isso, tá? Óbvio que existem outros detalhes aí, mas não vamos entrar aqui neste vídeo, beleza? Eu acho que não é importante para nossa prova esses detalhezinhos aí relacionados a esse ponto, perfeito? Então nós temos aí o presidente designará o relator, perfeito? Designará o relator. E é importante que para a designação desse relator não há necessidade de reunião da comissão. Ele fala assim, ó, a designação de relator independe de reunião da comissão e deve ser feita, isso é interessante, ó, deve ser feita dentro de 24 horas do recebimento da matéria. Ó. Dentro de 24 horas do recebimento da matéria na comissão. Então a matéria foi recebida aqui na comissão e aí temos um prazo de até ou dentro de 24 horas para designação desse relator. Ele fala assim, salvo as hipóteses trazidas aqui no nosso regimento. Não é muito importante para nós, é só importante que a gente saiba que existe uma ressalva aí no regimento. Perfeito? Não vamos caçar todas elas não, tá? Beleza. Nós temos aí no parágrafo 2º, nós temos o seguinte, ó, esse relator,
ele vai... Esse relator aí observa que nós não vimos ainda essa setinha aqui abaixo, né? Então estamos vendo agora. Olha só, esse relator ele vai apresentar uma determinada posição em plenário para ser analisada, discutida, votada, perfeito? E aí acontece o seguinte, que em relação a esse projeto, nós poderemos ter o que, ó? Emendas. Nós poderemos ter emendas, são aqui esse pontinho azul, certo? É como se fosse uma partícula incluída aqui dentro do nosso projeto, da nossa proposição, perfeito? Então, sendo incluídas essas emendas, quem é que vai ser o relator? Vai continuar sendo, o relator será aquele mesmo relator da proposição inicial, perfeito? Da proposição inicial. Então, aqui nós estamos falando do parágrafo 2º. Perfeito? Ok. Só que acontece o seguinte, pessoal. Se essas emendas elas forem apresentadas por outro deputado, ou perdão, por outro deputado não. Se essas emendas forem apresentadas por esse relator dessa proposição, e aí? Ele próprio vai analisar aquelas emendas? Não há possibilidade de isso acontecer. Perfeito? Inclusive, é a mesma ideia que nós temos lá, há um parágrafo, um artigo posteriormente aí que fala assim, que o autor da proposição, ele não pode ser relator da proposição. Por quê? Se o relator, ele analisa aquela proposição, então ele já fez análise quando ele estudou aqui e criou aquela matéria. E aí existiria uma imparcialidade, vamos dizer assim, né? E duplo trabalho também, perfeito? Pela mesma pessoa. Então, por isso que o autor não pode ser relator da matéria. Deixa eu só encontrar esse artigo aqui, ó. Artigo 87. Não poderá o autor da proposição ser dela relator, ainda mesmo que substituto. Perfeito? Artigo 87. Ok? Então, olha só. Nós temos o seguinte. Deixa eu só observar aqui. Vamos para cá. Emendas feitas por esse relator, será designado outro relator para analisar, para relatá-la, perfeito? E essa situação, ela deve ser, posteriormente, deve ser colocada no parecer. Ó, essa emenda foi trazida por esse deputado, perfeito? E nessa análise aqui foi designado outro relator. Isso é importante para registro até mesmo da legalidade, né? Já que nós estamos tratando de um ato legal também e que deve ser respeitado. É por isso que existem as questões de ordem. Questões de ordem quando o regimento está sendo violado, né? Então, um deputado, ele faz essa solicitação para análise, perfeito? A questão de ordem, ok? De organização, de que a execução dos atos da Assembleia Legislativa esteja correndo da maneira correta, perfeito? De forma organizada, de forma ordenada, questão de ordem, perfeito? Então nós temos aí designação de outro relator, vamos continuar aqui, nós temos, em relação ao relator, nós temos para apresentação de relatório, o relator ele precisa apresentar um relatório, precisa apresentar um parecer, perfeito? Então, se a comissão vai ter um período, um prazo para trabalhar, e o relator, ele vai ter o quê? Vai ter metade do prazo. É o parágrafo 5º que fala isso aí, ó. O relator tem para apresentar o relatório e parecer a metade do prazo atribuído à comissão. Então, parágrafo 5º. E, por último, nós temos o seguinte, há possibilidade de um deputado participar de diversas comissões? Sim. Então, o parágrafo 6º vai falar o seguinte, beleza, ele pode participar de diversas comissões, mas ele somente pode ser relator em uma. Vamos lá, olha só. O deputado que for membro de mais de uma comissão só poderá atuar na condição de relator em apenas uma delas. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Relator de uma comissão somente, né? Deixa eu só preencher aqui essa informação para ficar bom para vocês aqui, beleza?
para ficar bom para vocês. Ele pode participar de diversas comissões, mas somente poderá ser relator de uma delas. Perfeito, show de bola. Então ficamos com mais informações aí sobre o regimento interno. Espero que você esteja gostando e se você assistiu esse vídeo até o final, se você assistiu, curta, comente, compartilhe. Espero que você esteja gostando. Estou filtrando as melhores informações para você ter realmente o melhor e arrebentar a prova. Se você está assistindo e não adquiriu a nossa apostila de regimento interno, adquira agora mesmo. Ela está muito interessante, né? Veja aí nas nossas redes sociais, né? Muito interessante, 168 questões, a princípio seriam 200 questões, mas filtrando algumas questões bobas, fui filtrando e substituindo as questões por alguns desenhos, por alguns mapas ali interessantes para vocês, ou até mesmo comentários mais detalhados de algumas questões importantes. Então, não adianta fazer muitas questões, é interessante que a gente faça as questões que acreditamos que são importantes para a nossa prova, que são objetivas ali, direcionadas para a nossa prova e não ficar enchendo o nosso estudo de diversas informações só por causa da quantidade, e sim da qualidade, e é isso que prezo sempre nos meus vídeos, sempre nos trabalhos que executo. Então, se você gosta desse trabalho, curta, comente e compartilhe. Peço duas vezes sim, porque alguns de vocês esquecem de fazer essas ações, perfeito? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!